Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos a começar o programa A Luz da Fé. Este programa que quer ser para si uma companhia, mas também um momento de formação. Um momento de experiência com o Senhor, com Maria, mas muito especificamente na linha de São Luís Maria Grão de Montfort. Este ano nós estaremos juntos para aprofundar a visão que São Luís Maria Grão de Montfort teve sobre Deus, que era a providência, Jesus, a encarnação, e o Espírito Santo, como ele apelida, como o Divino Espírito, o Divino Esposo de Maria. E sem dúvida não podemos deixar de falar daquela que é a cheia de graça, aquela que deixou-se contagiar pela mensagem do anjo. Eu sou o Padre Carlos Miguel José Vieira, missionário monfortino. Estou aqui precisamente em nome também da minha comunidade, da minha congregação, para juntos partilharmos um tesouro que nós temos. E a semana passada já falávamos um pouco sobre a vida de São Luís Maria Grão de Montfort. E curiosamente, hoje vamos falar sobre um cântico que São Luís Maria Grão de Montfort escreveu, que vem muito ao encontro daquilo que é o título ou o nome do nosso programa, A Luz da Fé. Estou a falar concretamente do cântico número 6. São Luís escreveu 164 cânticos. E há um, curiosamente, que tem esta ligação com o nosso programa, que chama-se Luz da Fé, e São Luís escreveu, então, um cântico a propósito. Mas antes de falarmos sobre este cântico, que tem a ver, que dá o nome ao nosso programa, eu queria fazer um momento de oração. Pedir ao Senhor que esteja conosco nesses próximos tempos, para tocar os nossos corações, para tocar a nossa mente, para tocar a nossa vida e desta vida, deste coração e desta mente, para que haja transformação na nossa vida. Então, esta oração que eu vou fazer chama-se Oração à Sabedoria. Vamos pedir sabedoria ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sabedoria divina, Rainha do céu e da terra, prostrado humildemente diante de vós, peço-vos perdão da minha ousadia em vir falar das vossas grandezas, sendo eu tão ignorante e pecador. Peço-vos que não leveis em conta as trevas do meu espírito, nem a impureza dos meus lábios. E se porventura olhardes para elas, que seja para destruirdes com o olhar dos vossos olhos e com o sopro dos vossos lábios. Tendo em vós tantas belezas e doçuras, preservaste-me de tantos males e acumulaste-me de tantos benefícios. E apesar disso, continuas a ser tão desconhecida e desprezada. Como poderei eu ficar calado? Sim, não apenas o sentimento de justiça e de gratidão me impele a falar de vós, mas também o meu próprio interesse, ainda que não consiga senão balbuciar, como uma criança. Não faço senão balbuciar. É verdade. Precisamente porque sou uma criança e balbuciando quero aprender a falar corretamente quando vier a alcançar a plenitude da vossa idade. Aceitai, pois, minha amável princesa, os meus balbuciamentos, como se fossem eloquentes discurso. Aceitai os traços da minha pena, como os outros tantos passos que eu dou para vos encontrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois bem, meu irmão, então vamos tratar hoje deste tema que, como eu já dizia há pouco tempo, tem a ver muito com o nome do nosso programa. E é curioso que na nossa igreja, e até mesmo começando de uma perspectiva bíblica, e assim segue a nossa tradição, o nome não só apenas está para designar, para nomear
uma ação, um objeto ou um estado. O nome tem em si, a palavra tem em si a força, produz um efeito na nossa vida. E assim, este nosso programa quer de facto ser luz da fé. Que a fé que você vive, a fé que você professa, seja de facto este dom que Deus lhe concedeu. E você, com sua liberdade, assumiu e vive esta fé. Portanto, o nosso programa tem como objetivo também iluminar a sua vida. Curiosamente, o primeiro sacramento que a Igreja confere a todos nós, o batismo, temos no ritual o momento que nós acendemos a vela. Esta vela que nós acendemos, que é a luz de Cristo. E não esqueçamos que quando nós recebemos a vela no batismo de criança, nós, enquanto sacerdote, entregamos e dizemos aos padrinhos, aos pais, para conservar esta luz acesa. E Jesus no Evangelho pede-nos precisamente para nós sermos luz do mundo. A luz nunca é para si própria. O cristão é cristão por graça de Deus, mas também tem a missão de ser outro Cristo. Aquilo que São Luís Maria Grião de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz ser o bom odor para o mundo. Precisamente porque no dia do Crisma nós fomos ungidos. Portanto, esta luz acompanha-nos, mas acompanha-nos também a fé. Vamos então agora ver o cântico número 6, que eu vou fazer uma divisão. Primeiramente, vou dizer qual é a essência e a definição da fé, na perspectiva monfortina. Vou igualmente apontar aqui 3 elementos que são importantes, portanto, a necessidade da fé, e depois, num terceiro momento, irei abordar os seus efeitos maravilhosos, os efeitos da fé. Todos nós sabemos que a fé, como diz o nosso ditado popular, move montanhas. Não tenhamos dúvida disso. O título deste número 6 é sugestivo. Não é luz da fé, mas é as luzes da fé. Nós preferimos manter só no singular, mas aqui São Luís apresenta as várias luzes da fé na nossa vida. Portanto, neste caso, no plural. Qual é a definição que São Luís, e vamos recorrer aqui 2, 3 definições, e depois, posteriormente, até comentá-las para elucidar um pouco também e melhor aprofundarmos o discurso. A primeira definição que São Luís dá sobre a essência e a definição da fé é a seguinte: eu sou uma luz transparente que leva a tudo crer com certeza. A fé é uma luz. A fé leva-nos a crer com certeza. Vou dar mais uma definição. E depois vou elucidar com um momento uma passagem bíblica para ver como a fé de facto é esta luz na nossa vida. Eu, diz São Luís, sou toda sobrenatural, portanto, toda a minha glória está no íntimo. Por fim, mais uma definição. A fé é a base daquilo que não se quebra. Vamos num episódio que nós conhecemos. O cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando Jesus está a passar, Bartimeu está sentado e está a pedir. 2 condições deste homem que está condicionado precisamente pelo seu limite, pela sua forma de não poder captar a realidade pelos olhos. E então, Jesus está a passar, a multidão acompanha Jesus e neste momento ele ouve e pede ajuda, pede auxílio de Jesus. A multidão tenta impedi-lo, mas Jesus pede para ele ir e ele de facto vai. E curiosamente, e aqui é o pormenor que Marcos nos dá, a diferença de outros evangelistas, é que Marcos,
quando refere o momento em que ele se aproxima e vai ter com Jesus, diz que Bartimeu dá um salto. Jesus depois dirá a Bartimeu que a tua fé te salvou. O que é que isto quer dizer? E vamos refletir aqui um pouco. Como é que, e eu pergunto, como é que um cego dá um salto? É possível alguém que não vê dar um salto? À luz da fé, essa luz transparente que aqui São Luís diz, esta fé, esta luz que não quebra, esta fé que não quebra, à luz desta fé é possível. Porque há confiança, porque ele sabe que Jesus está lá para o segurar. E a fé é nada mais, nada menos também lidar com este momento em que nós sabemos que podemos confiar. Mesmo não vendo, mesmo na escuridão, mesmo quando não estamos condicionados. Portanto, nesse sentido, essas 3 definições sobre a fé são interessantes para a nossa perspectiva. Vamos então perceber até que ponto é que podemos perceber a necessidade e o motivo da fé. Primeiro, esta fé, vai nos dizer São Luís Maria Grande de Montfort, ela é necessária para conhecer a Deus e agradar. São Boaventura, e assim também atesta o Catecismo da Igreja, com a revelação que nos é dada por Cristo, nós podemos conhecer Deus. Eu dizia há pouco tempo de São Boaventura, que tem precisamente um livro cujo título é O Itinerário da Mente para Deus, onde ele vai descrevendo como a mente, a partir das coisas visíveis, daquilo que é revelação, mas a partir de uma introspeção, há um caminho que nos vai levar à fé. Então, é a fé, segundo São Luís Maria Grande de Montfort, que nos faz, e aqui ele diz o seguinte: vê-se Deus somente pela fé. Portanto, a fé é um meio de conhecimento. Porque Jesus revelou-se. Jesus, ao vir ao mundo, dá a conhecer a mensagem do Pai, o reino. E há pouco tempo ainda frisava que são inúmeros milagres e que Jesus diz precisamente: a tua fé te salvou. Ou, como disse aos discípulos, homens de pouca fé. Portanto, e temos a parábola que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Pela fé, nós conhecemos Deus. E pela fé, nós vemos Deus. Mas também, o segundo motivo pelo qual a fé é necessária é que, para nós cristãos, o fundamento da nossa crença é a fé. Basta apenas relembrar que é um dom, ou melhor, é uma virtude teologal. Fé, esperança e caridade. Este dom que, como nós sabemos, alguns têm, outros não têm, mas há sempre o caminho, para aqueles que não têm, o caminho, a via do amor, a boa vontade. Quando acreditam no bem e até mesmo na verdade daquilo que é o homem na sua essência. Portanto, mas para nós temos esta graça de dizer que temos fé. E a fé é luz para muitos momentos. A fé é que nos mantém vivo, é que mantém a esperança, é que nos mantém também no amor. É que onde está o nosso limite nos permite ir mais longe. Mas também a fé, vai nos dizer São Luís, a fé é necessária para a nossa salvação. Eu sou a luz da fé, a luz da vida, que conduz à verdade. Devo ser seguida ou fiquem na obscuridade, diz São Luís. Temos aqui o alt, ou aceitamos de facto esta graça, ou senão, perdemos. E digo-vos que a fé é essa busca de sentido. A nossa vida sem fé falta o sabor principal. Falta
aquele sal que dá a vida, aquela propriedade que o sal faz na cozinha. Sem sal, como nós sabemos, a comida não tem sabor. Sem sal, sem a fé, a nossa vida também não tem o mesmo sabor. E continuando, meus irmãos, minhas irmãs, a fé, ela faz e dá vitória a todos aqueles que ela crê. No momento de maior fragilidade, pela fé, nós somos levados, criamos em nós uma força interior que nos faz vencer a dificuldade. Seja de uma dificuldade mais a nível interior, ou até mesmo um descorajamento, ou até eventualmente um desespero que nós estamos a viver. A fé, quando ela é vivida com este intuito, com este objetivo, ela nos ajuda a vencer barreiras. E por fim, sobre a necessidade da fé, vale a pena dizer este último pormenor da São Luís Maria Grão de Montfort, que a fé é aquilo que dá ao homem a possibilidade de ele se realizar também como pessoa. Por isso, São Luís diz que a fé é aquilo que agrada ao Senhor. Pela fé, pela obediência, Abraão saiu para a sua terra prometida. Ou melhor, saiu da sua terra para a terra prometida. Pela fé, nós temos, e pela obediência também, temos Moisés, que fez a travessia com o povo de Israel, libertando. Pela fé e pela obediência, Maria deu seu sim. A fé acompanha toda a história da salvação, mas acompanha, sobretudo, também a nossa vida. Tenho conhecido, aqui sou uma parte, meus irmãos, tenho conhecido pessoas que realmente, seja aqui, mas também em outros lados onde eu passei, onde a fé para estas pessoas é mesmo o único motivo que mantém vivo. E pessoas com uma fé, não aquela fé que nós às vezes, eu lembro-me quando eu tinha paróquias, que eu ouvia dizer em outros lugares também, eu, padre, não vou à igreja, mas tenho cá a minha fé. A fé pressupõe uma comunidade, a fé pressupõe uma comunhão e não pode ser a minha medida. Por isso é que o homem precisa desta eclésia, desta reunião onde o Senhor nos chama, porque alguém um dia nos ofereceu, nos deu esta possibilidade de escutar esta fé, que vem precisamente do ouvido pelo testemunho. Vamos para o segundo ponto, a fé, e perceber quais são os seus efeitos e as suas maravilhas na nossa vida. Portanto, as maravilhas que a fé traz na nossa vida, podemos dizer, é mais alegria, mais paciência. Podemos dizer que a fé traz mais segurança na nossa vida, apesar de muitas vezes o nosso caminho como cristão não ser isento de caída, e às vezes sentimos que a nossa fé está a vacilar, como os discípulos sentiram diante da tempestade, homens de pouca fé, não é? Às vezes sentimos a nossa fé a fraquejar, mas são momentos, são vivências que são necessárias, lá está, para de facto nós também crescermos a nível de fé. Então vamos ver quais são os efeitos maravilhosos desta fé. Primeiro, pela fé, nós ganhamos uma força e a fé realiza prodígios. Quantas histórias nós conhecemos que milagrosamente pela fé, por acreditar, a pessoa conseguiu ultrapassar? Quantas vezes nós ouvimos a fé que
como eu dizia no início, move montanhas. E às vezes vê pessoas que conseguem, estão sempre a sorrir. E eu aqui estou a me lembrar de uma pessoa que eu conheci, a quem eu cheguei a visitar no hospital. E a primeira vez que eu fui, confesso que eu estava preocupado. E agora, o que eu vou dizer? Bem, eu quando cheguei, entre sorriso, comecei a falar com a pessoa, à luz do olhar. Porque aquela mulher era de fé. E digo-vos que surpreendeu-me, porque saí de lá profundamente tocada, e aquela mulher testemunhou que, não obstante aquela situação, a fé dela não tinha sido quebrada. Portanto, a fé faz estas maravilhas. E depois podemos ver a fé, por exemplo, a fé dos profetas, a fé dos apóstolos, a fé dos mártires. Santo Irineu, que vai para o martírio, mas vai com uma vontade, vai com uma confiança, porque acredita naquele que fortalece. Porque é a fé que move. E nós somos, de facto, movidos por esta fé. Mas também podemos pensar na fé de Maria. Pela sua fé, pela fé no Senhor, ela consagrou-se. Ela foi a mãe do Criador. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver aqui que a fé, de facto, na nossa vida, ela tem efeitos maravilhosos. Proporciona-nos mais alegria, proporciona-nos mais tranquilidade, mais paz interior. E, como é óbvio, a fé dá sentido à nossa vida. Então, meus irmãos, falamos hoje deste tema que está ao coração de todos nós, que é a fé que nos movimenta, a fé que nos dinamiza, a fé em Jesus, a fé em Deus Pai, a fé que também é a base da nossa relação com o Espírito Santo, a fé que nos solidifica e que nos torna pessoas mais felizes, porque é um caminho, é um encontro, é uma experiência. E nós, hoje neste nosso programa, então, à luz, queríamos também especificar mais porque da escolha do nome do programa, que é Luz da Fé, muito porque São Luís escreveu então o Cântico número 6, que encontramos na sua obra, nas suas obras completas, cujo título é Luzes da Fé. E de facto nós percebemos que São Luís nos dá uma definição do que é a fé. Para São Luís, é uma luz transparente, é toda ela sobrenatural, é íntimo, é aquilo que não se quebra. Esta é a definição que nós aprendemos aqui com São Luís Maria Grão de Montfort. Mas ele também apresentou-nos aqui a necessidade da fé. A fé é necessária porque permite-nos conhecer Deus e permite-nos conhecer o caminho, o projeto de amor que Ele tem por nós, pela humanidade. Pois, embora Ele que nos criou com esta liberdade, nós vamos negando esta fé, temos esta liberdade. E como dizia um grande autor, que eu agora não me vem em mente, que de facto a fé, Deus criou-nos tão livres até o ponto de nós, se quisermos negar ou não, não é? Deu-nos esta liberdade. Portanto, daí percebemos que Deus deu-nos a fé como um dom. Mas também a fé é necessária para a nossa salvação, é necessária porque nos dá força, nos dá alento. E esta mesma fé, como nos dizia São Luís Maria Grão de Montfort, não é só necessária, mas ela tem efeitos maravilhosos na nossa vida. E você, como pessoa de fé, como mulher de fé, certamente, e como homem de fé, lembra-se de momentos que a fé é que foi a sua rocha, é que foi o seu amparo, mas é sobretudo a fé que lhe permite ler a vida, que lhe permite ver a vida com essa esperança que vem precisamente da cruz.
que vem precisamente do encontro com Jesus. Este é, de facto, o tema que nós hoje aqui tratamos e vamos nos despedir aqui, mas com o firme desejo de voltar para a semana, onde nós vamos traçar um pouco aquilo que foram as intuições de São Luís Maria Grão de Montfort. Porque vimos já alguma coisa da sua vida, e volta e meia voltaremos ainda a falar. Hoje vimos, e para ir ao encontro também do tema, ou do nome do nosso programa, a Luz da Fé, ou as Luzes da Fé, na obra de São Luís. E para a semana vamos ver então como é que São Luís chegou a essas intuições. A intuição da fé, a intuição de Cristo ressuscitado, ou como ele elaborou a sua espiritualidade. Até para a semana.